Irmãos, boa noite, que Deus esteja abençoando todos vocês, espero que estejam todos bem, em sua casa, vivendo a comunhão com o Senhor. E estamos unidos no Espírito do nosso Deus, A palavra diz que há um só Espírito, e esse Espírito nos une, mesmo estando nós separados, ainda não nos reunindo para o culto de adoração. Hoje é dia do culto de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, e nós vamos estudar um tema hoje relacionado ao reino do nosso Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo dessa noite. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que fale aos nossos corações, colocamos esse estudo bíblico nas tuas mãos, ó Pai, que ele possa edificar a vida de cada irmão, de cada um que nos assiste. Pedimos por cada família, cada lar, que o Senhor esteja nos dando paciência, ó Pai, confiança no Senhor, nesses momentos, ó Pai, em que aguardamos o cessar dessa crise. E agora, ó Pai, que Tu fales aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos temas que nós pensamos durante esse tempo de pandemia, de crise, é sobre a oração. Normalmente, nós nos voltamos a Deus com mais intensidade quando estamos passando por uma crise. Lembrando que a crise ela pode ser global, como é o caso da crise atual, que afeta o mundo inteiro. Ela pode ser regional, pode ser uma crise que um país, uma região está sendo acometido por ela, pode ser da igreja, às vezes a igreja enfrenta alguma dificuldade, alguma adversidade, passa por momentos difíceis, trilha caminhos que são cheios de pedras, com vários problemas que aflige também o povo de Deus, a igreja. E a crise pode ser individual, todo crente está sujeito a passar por alguma adversidade na sua vida, no seu lar, na sua família, até mesmo consigo mesmo. E quando isso ocorre, quando as crises vêm, as nossas orações se multiplicam diante de Deus. Um dos efeitos, eu diria até que é um efeito benéfico da crise, é nos colocar mais na presença de Deus em oração. A oração é o remédio, o santo remédio também que nós temos para os momentos de crises. O apóstolo Paulo nos adverte que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições pela súplica, pela oração. Então a oração ela é um momento para que nós possamos colocar diante de Deus as nossas dificuldades, aquilo que nos atormenta, e estarmos ali em comunhão com Ele. E a crise, às vezes, faz com que isso se intensifique. Mas a oração, ou as orações, não devem ser só em momento de crise. As orações devem fazer parte da vida do cristão. E por isso nós devemos pensar sobre a oração. Como que tem sido as nossas orações? Será que nós temos orado da maneira correta? A Bíblia ela não fala uma fórmula exata para a oração, Existem orações de diversos modos, orações simples, objetivas, pequenas, orações maiores, como aquela oração do Senhor Jesus ali em João 17. Então a Bíblia ela mostra exemplo dos servos do Senhor orando. Ela fala sobre a oração, mas não estabelece um modo exato. Mas nós podemos aprender algumas diretrizes, alguns elementos que devem existir nas nossas orações. E aproveitando o momento em que nós passamos por essa crise, dessa pandemia do coronavírus, onde nós buscamos mais o Senhor e devemos continuar assim, mesmo depois que passar a pandemia, é o momento de aprendizado da oração. Lembrando que a oração é um diálogo, uma comunhão com Deus. Assim como a palavra de Deus fala aos nossos corações, nós respondemos a palavra em oração.
Ou quando nós oramos, né, Deus fala conosco através da sua palavra. Então a oração, ela faz com que nos aproximemos de Deus. Ela não deve ser vista apenas como um remédio, né, como algo para solucionar as nossas dificuldades, mas ela deve ser vista como o meio para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida de relacionamento com o nosso Deus. Então é maravilhoso o crente estar em oração. Por isso eu quero pensar com os irmãos sobre alguns elementos que a Bíblia mostra que devem existir nas nossas orações, para que possamos aperfeiçoar-nos cada dia mais. Lembrando, porém, que não existe uma fórmula exata para as orações, mas através dos exemplos bíblicos nós podemos aprender alguns elementos que vão direcionar a nossa oração. Eu quero então falar com os irmãos sobre esse tema, né? Orações em tempos de crise e em todo tempo. Orações em tempos de crise e em todo tempo. Quais são os elementos que devem fazer parte da nossa oração? Primeiramente, irmãos, a nossa oração ela deve ser contemplativa. O que eu quero dizer por uma oração contemplativa? É aquela oração que ela começa de um coração, de uma mente que está contemplando a Deus, que está contemplando as perfeições de Deus, as excelências de Deus. Por isso é aconselhável que o crente leia a palavra antes de orar, que ele seja um conhecedor da palavra para fazer as suas orações, mas que ele olhe também para ao redor de si mesmo, né? Ao redor da criação, né? Para ver pela palavra aquilo que o nosso Deus é e aquilo que o nosso Deus tem feito. Uma oração contemplativa. Não só estamos falando com Deus, mas estamos contemplando o ser de Deus, as obras de Deus. Observe que Neemias, ele fez isso quando ele orou. Eu vou ler aqui para os irmãos em Neemias 1, a partir do verso 4 até o verso 6, diz assim: Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. É quando Neemias ficou sabendo sobre a situação de Jerusalém depois do cativeiro. E continua: E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença diante, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, observa que aqui tem dois elementos. O primeiro é o que eu já disse. Neemias, né, volta para Deus de uma forma contemplativa. Ele começa a sua oração contemplando o ser de Deus. Como é gostoso isso. Né? Começa a sua oração falando sobre o próprio Deus, refletindo, né? Refletindo naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem feito. Observa que Neemias diz assim, né? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observa que Neemias observou o Senhor, né, como o grande, né, o temível, o Criador dos céus. Então, Neemias contempla o ser criador de Deus. Certamente ele devia estar olhando, né, para a criação. Como eu disse, né, o crente olha ao redor de si e ele consegue enxergar pelos óculos da palavra, né, do conhecimento de Deus, aquilo que Deus tem feito, né, as obras de Deus. E as obras de Deus o levam a pensar também no caráter de Deus. E aí Neemias fala, né, o Deus que é temível,
aquele que deve ser temido, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam, né? Aqueles que ele fez aliança com ele, um Deus fiel. Então, irmãos, vejam aqui como que essa oração ela começa por contemplar o ser de Deus. Eu penso assim, toda oração deve começar por uma reflexão, uma meditação em quem é Deus e aquilo que Deus faz. Os salmistas e aqueles que nós vemos as suas orações no Antigo Testamento, eles sempre falavam, né, dos poderosos feitos do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Olha, quando grandes obras tem feito o Senhor. Então, a oração, ela começa por uma contemplação. Nós vemos também no Novo Testamento, aquela oração de Pedro e João, né? Quando a igreja estava orando, quando eles saíram da prisão, na verdade não foi Pedro e João, foi a igreja, né? E eles começam aquela oração dizendo: Tu, ó soberano Deus, que fizeste, né, isso e aquilo. Então, observe, irmãos, que uma oração, ela deve começar primeiro pela contemplação do ser de Deus. Quem é esse Deus a quem me dirijo? O que ele fez? O que ele está fazendo? A grandeza, a glória, a perfeição e as perfeições desse Deus. Mas um outro elemento aqui também, na oração de Neemias, quando Neemias ele diz o seguinte, né? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, verso 6, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Qual é o elemento que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos o elemento chamado contrição. A oração, ela deve ser feita em contrição. Ela deve até mesmo apresentar diante de Deus a nossa contrição. Temos pecado contra o Senhor. Não há aquele que não peque, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram. E mesmo quando nós somos resgatados por Cristo Jesus, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. O povo de Deus estava sujeito ao pecado. Neemias sabia que toda aquela situação que tinha ocorrido com Jerusalém, tudo aquilo tinha a ver também com o pecado do povo. E melhor dizendo, né, tudo aquilo naquela época, por causa daquele contexto, tinha a ver tão somente com o pecado de Israel. E Neemias, então, ele se volta a Deus em oração, mas ele fala, né? Ele reconhece, né? O seu pecado. Ele tinha pecado contra Deus. Nós vemos também que o profeta Isaías, né, quando olhou para o Senhor, viu no alto e sublime trono, e viu o trono do Senhor, né, a santidade de Deus, ele olhou para si e falou: ai de mim, estou perdido, sou homem impuro, né, de impuro lábios, né, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, todas as vezes que nós voltamos para o Senhor em oração, contemplando a grandeza, a santidade, a beleza de Deus, o nosso coração deve se encher também de contrição, de confissão, de reconhecimento da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa finitude, dos nossos pecados. Ai de mim, né? Diante da presença de Deus, e oração é estar diante da presença de Deus. Eu devo sempre me humilhar. A oração não é aquela que exalta, né? Fulano lá, como que ele é consagrado, né? Um homem consagrado, né? Olha como que eu oro, né? Não, a oração, ela nos humilha, ela nos faz ver o nosso pecado. Aquele que mais ora é aquele que mais sente o seu pecado. Talvez Paulo seja um grande exemplo, né? Porque Paulo orava muito e Paulo sempre falava de si mesmo, né? A mim, o menor de todos, né? O bem que eu queria fazer, eu não consigo fazê-lo. Então, a gente vê Paulo sempre contrito nas suas orações, naquilo que ele falava, né? Na sua carta. Por quê? Porque a oração deve nos levar à contrição. O apóstolo Pedro, ele fala, né? Lá na primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro está nos mostrando, irmãos, que diante da poderosa mão de Deus, nós devemos nos humilhar. A humilhação deve sempre fazer parte da vida do cristão, principalmente em suas orações. Então, a oração do crente não é aquela oração determinando, né? Aquela oração que eles dizem, né? Entre aspas, cheia de poder, mas é aquela oração contrita. Esse é o poder da oração. É a contrição, é o reconhecimento de quem eu sou, da minha dependência de Deus e da confiança nas fiéis misericórdias do Senhor. Para isso eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Então, minha oração, além dela contemplar o Senhor, ela deve também possuir contrição, confissão de pecados. É por isso que no culto também nós temos aquele momento de confessar a Deus os nossos pecados. Porque o que o culto é? Nada mais, nada menos que uma oração, né? Uma oração onde nós falamos com Deus e também Deus fala conosco. Mas um outro elemento, irmãos, que ainda podemos ver, que deve ter as nossas orações, tanto nesses tempos de crises, como também em todo tempo, é ações de graças. As ações de graças também devem acompanhar as nossas orações, né? Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele usava isso, né? Quando Ele orou para ressuscitar Lázaro, né? Ele começou assim: Pai, graças te dou, porque me ouves, né? Graças te dou. O Senhor começa agradecendo a Deus. Ele nos ensina, não é? Ele como o próprio Deus, mas como homem, nos ensinando a orar. Ele começa a sua oração para ressuscitar Lázaro, né? Aquela oração onde ele manifestaria o poder da sua divindade, voltando a sua voz ao Pai, dizendo: graças te dou. Irmãos, ações de graças é um tema que domina toda a palavra de Deus. Os salmistas, em muitas de suas orações narradas nos Salmos, eles começam e falam o tempo todo, né? Entrai pelas suas portas com ações de graças, né? Está lá no Salmo 100. Outros salmos sempre falando, né, da gratidão. O Salmo 138, tantos outros textos da Bíblia, no Antigo Testamento, mostrando que as orações devem ter ações de graças. E o apóstolo Paulo também, e todo o Novo Testamento, recorre a esse mesmo tema, como nos ensina Jesus Cristo, né? Agradecer a Deus por tudo. Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus, né? E quando Paulo vai falar da vida cheia do Espírito Santo, daquela vida alegre, né? Paulo fala que um dos frutos é o fruto da gratidão a Deus, né? Em tudo dando graças a Deus, né? Por tudo nós devemos dar graças, até mesmo por essa crise. Deus tem um propósito nela. Então, quando nós dirigimos a Deus as nossas orações, lembremos, irmãos, de dar graças. Dar graças por aquilo que Deus fez nas nossas vidas, pelo que Ele tem feito. Às vezes Ele tirou alguma coisa de nós, às vezes fez com que nós passássemos, está fazendo com que nós possamos passar por uma crise. Como eu disse, pode ser uma crise global, pode ser uma crise individual, mas tudo isso tem um valor benéfico, porque todas as coisas, né, nós temos ouvido muito esse versículo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o próprio fato de eu amar a Deus, porque eu o amo porque Ele me amou primeiro, é um motivo de eu ser grato. Então o cristão tem muitos motivos para colocar nas suas orações as ações de graças. Não é uma ação de graça, não é uma gratidão fingida, né? Eu vou dar graças a Deus porque não tem outro jeito. Não, uma ação de graças com alegria no coração, porque mesmo ao passar por uma adversidade, nós podemos pensar tantas coisas boas, tantos benefícios, tantas coisas maravilhosas o Senhor já fez e tem feito na nossa vida, e ainda o fará, porque nós temos a promessa da vida que é e que há de ser, a vida maravilhosa. Então nós temos grandes motivos para dar graças a Deus. Só de podermos confiar em Deus no momento de adversidade, que grande motivo para a sua oração, meu irmão, ser cheia de ações de graças. Então, nossas orações,
elas devem ter ações de graça. Mas um outro elemento que eu creio que deva existir nas nossas orações são os pedidos específicos. Alguém diz, né, que eu já falei isso para os irmãos, né, tem pessoas que falam assim, olha, fulano só pede, mas não agradece. Por que não faz uma oração só de gratidão? Irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a agradecer, como eu já disse, mas ela nos ensina a pedir também. Pedir faz parte também daquilo que agrada a Deus. Deus tanto quer que nós agradeçamos a Ele, como peçamos a Ele. Né? Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus está me ensinando a pedir, por quê? Porque pedir é uma forma de mostrar para Deus a nossa dependência dEle. Encher Deus de pedidos. Aí você vai, não, mas fulano pede demais, né? Incomoda a Deus. Mas é isso que Deus quer. Deus quer que possamos pedir demais. Quanto mais você pedir a Deus, você ainda pede pouco. E esses pedidos devem ser específicos. Paulo, né, falando sobre a batalha espiritual, né, ele vai e fala que nós devemos orar o tempo todo, como nós dissemos aqui, lá em Efésios capítulo 6, e ele fala, orando também por mim, para que o Senhor abra caminho e tal. Paulo especifica o que ele deseja. O crente deve especificar. Neemias, em sua oração, né, certamente especificou para Deus o que ele queria. Nós temos muitas necessidades, muitos desejos. É claro que a palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos pedir coisas que não têm nenhum valor, né, que não vai acrescentar nada, ou que sejam contrárias à palavra de Deus de forma alguma. Mas nós devemos, aquilo que nós desejamos, que está no nosso coração, que é bom, nós devemos pedir a Deus. Jesus ensinou isso, né? Qual é o filho que pedir coisas boas ao pai, né? Ele não vai dar essas coisas boas? Vai dar uma pedra? Vai dar o quê? Jesus falou, quanto mais vós, né? Quanto mais o vosso Pai Celeste, que é o Pai bom, por perfeição, Ele não vai dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Jesus está me ensinando ali, não somente que Deus é bom, mas também que Deus se agrada, que peçamos a Ele coisas específicas, coisas que são necessárias, que nós desejamos, mas que serão úteis para as nossas vidas, né? Até mesmo para o nosso prazer e conforto. Aqui, eu sou daqueles que penso que tudo que nós desejamos, nós devemos pedir a Deus. Se algo está errado, né? Se Deus vai nos esclarecer, se algo Deus não quer nos dar, porque Ele sabe que não vai ser bom para nós, Ele vai tirar do nosso coração. Mas enquanto está no nosso coração, devemos especificar, devemos pedir especificamente aquilo, né? Da melhor forma, especificar o máximo para Deus. Sabe por quê? Não é porque Deus não sabe, Deus sabe tudo, mas é porque Deus quer nos ouvir. Ele quer sentir o nosso sentimento, né? Ele quer ver a nossa necessidade, a nossa mente sendo aberta diante dele. Isso faz parte, irmãos, da comunhão preciosa, do amor que Deus tem pelos seus filhos, né? Do desejo de ouvi-los, mesmo quando eles pedem coisas erradas, não contrárias à palavra dele. Não estou falando isso não. Se é contrário à palavra de Deus, nunca devemos pedir. Mas se a palavra de Deus não proíbe, e se é algo útil, né, que eu entenda que será bom para mim, até mesmo para o meu conforto, eu devo sim pedir a Deus. E Deus tem esse prazer, porque Ele quer que o filho se sinta dependente dele, como um pai, né? Um pai de família tem prazer quando o seu filho pede até mesmo uma coisa que não é tão assim importante, né? Mas o pai está vendo que o filho confia nele. E é assim que o nosso Deus deseja. E aquilo que não é bom para as nossas vidas, então Deus vai saber tratar disso. Mas Ele quer que nós coloquemos aquilo que está no nosso coração, especificamente. E pense bem, mesmo que você não coloque, mas deseja aquilo, mas fica com medo de colocar diante de Deus, porque é algo específico, porque é algo pequeno, né? Porque, não vou colocar isso, falar isso com Deus, não. Deus já sabe o seu coração, Ele conhece, Ele quer que você fala. E falar, irmãos, aumenta a nossa preciosa comunhão. Por isso Deus ama quando o filho pede a Ele. Então, coloque os pedidos específicos diante de Deus. Faça aquele pedido que está no seu coração, aquele pedido pelo seu irmão também, né? Aquela intercessão com pedido específico.
Intercessão é quando eu peço pelos outros. Devemos lembrar de pedir pelos outros. Assim como nós pedimos por nós, devemos muito mais pedir para o nosso irmão, né? Para a igreja. Mas lembrando dos pedidos específicos, eles são também um elemento da oração. E por fim, um outro elemento da oração é que a oração deve ser confiante na intercessão do Espírito e confiante no nosso sumo sacerdote. A intercessão do nosso sumo sacerdote. Irmãos, o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, nos auxilia a orar. E Paulo ainda acrescenta que o Espírito, ele geme em nós, né? Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, gemidos muito fortes. Ou seja, qual é a ideia ali? Que o Espírito Santo, ele sente o que nós sentimos. Se por um lado Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós, mediante a obra que ele fez por nós lá na cruz, o Espírito Santo está dentro de nós e ele faz a oração por nós. Por isso o crente não precisa ter medo de orar e até de colocar pedidos específicos diante do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele pega esses pedidos e ele os aperfeiçoa. Ele sabe como esses pedidos devem chegar diante do Pai. E ele conduz esses pedidos. Ou seja, quando você ora, o Espírito Santo ora a sua oração diante do Pai. É assim que eu entendo aquele versículo lá de Romanos, né, no capítulo 8. Quando nós oramos, o Espírito geme orando por nós. Ou seja, se você está gemendo por alguma necessidade, muito mais o Espírito Santo diante de Deus, de dentro de você, ele geme diante do Pai. Ele clama, ele chora, né? A ideia ali é que ele sente o mesmo que você sente, ou até mais do que o que você sente. Imagina o Espírito de Deus, irmãos, como que Deus é maravilhoso. O mesmo Pai que ouve a nossa oração, enviou o seu Espírito para gemer por nós e nos ensinar a orar e conduzir as nossas orações. Então você não precisa de ter medo. Às vezes eu começo a orar e penso, não, mas que oração ruim que eu fiz, né? Fica assim, mas como é que eu falei isso para Deus? Mas aí eu lembro logo, mas o Espírito Santo está aperfeiçoando essa oração, não precisa eu ter medo. O Espírito Santo está cortando essas arestas, né? Eu vejo aí o presidente da República e às vezes algumas pessoas, políticos, vão falar as coisas, falam pelos cotovelos, né? E você fica pensando assim, mas diante de Deus, né? Imagina se eu falar coisas erradas. Você não precisa ter essa preocupação. Por quê? Porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Realmente nós somos fracos, realmente nós não sabemos orar. Mas quem ora por nós, quem nos assiste nessa oração, quem aperfeiçoa, controla, abre o nosso coração, pode tirar algum desejo que não deve ser colocado na oração. Às vezes você pensa em orar uma coisa, ora outra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando essa oração. Às vezes isso é perceptível, mas outras vezes é com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, inescrutáveis. O que eu posso dizer para você, eu não sei como, é que o Espírito Santo ora por você. Então você não precisa ter medo, ele intercede por você. A sua oração é aperfeiçoada pelo Espírito para levar ao Pai. É como se você fizesse um embrulho de presente, né, para entregar a alguém, mas você não consegue, eu mesmo, né, sou desajeitado, não faço aquele embrulho direito. O Espírito Santo pega e faz aquele embrulho perfeito, entrega ao Pai por você. É assim que ele faz, ele aperfeiçoa. Ele conserta as nossas orações. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Mas a Bíblia fala também da intercessão do Senhor Jesus. Não só o Espírito Santo leva as nossas orações ao Pai, né? Trabalha essas orações para que nós oremos como agrada ao Pai, como deve ser, né? Aperfeiçoando as nossas palavras. Mas o Senhor Jesus também, ele chega diante do Pai e diz, olha, essa oração que está sendo feita pelo meu servo, através do meu Espírito, ou do Espírito do Senhor, né? Que o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho. Eu agora intercedo para que o Senhor conceda isso que a oração está pedindo. Jesus está lá falando assim, Jesus está o tempo todo diante do Pai, olha aquela oração, atenda aquela oração, eu apresento o meu sacrifício,
Observe que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 4, ele diz assim, no verso de número 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossas semelhanças, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o que está sendo dito aqui pelo autor de Hebreus? Olha, ele diz o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós, e que a intercessão dele é infalível. Sabe por quê? Porque ele sofreu, sentiu o que nós sentimos e não teve pecado, e apresentou o sacrifício perfeito por nós. Ele sabe o que é a nossa natureza, mas ele também entregou o seu sacrifício por nós. Por causa disso, ele tem ousadia diante do Pai. Ele se achega diante do Pai no tabernáculo celestial para interceder pelos seus filhos, por aqueles por quem ele deu a sua vida. E é por isso que o autor de Hebreus fala, então, por causa disso, nós podemos nos achegar confiadamente. Confiadamente, quer dizer, você pode ir com confiança, você pode falar o que você quiser, derrama o seu coração. Por quê? Porque o Senhor garante que o sangue dele, a intercessão dele está diante do Pai por nós. Isso que o autor de Hebreus quer dizer. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Você não precisa de uma outra pessoa para orar por você. É claro que nós devemos pedir à igreja, né? Confiar na oração em conjunto, mas não precisa de uma pessoa mais consagrada para orar por você. Por quê? Porque o sumo sacerdote, que consagrou toda a sua vida, santificou sua vida na cruz do Calvário por nós, ele pede ao Pai por nós. Ele apresenta o seu sacrifício. Então vamos confiadamente junto ao trono. É um outro elemento, não é? Então nós vemos aqui os elementos que deve ter a nossa oração. Primeiro, ela deve ser contemplativa. Segundo, ela deve ser em contrição, confissão pelos nossos pecados. Terceiro, deve ter ações de graças o tempo todo, agradecendo a Deus, né? Em quarto, deve ter pedidos específicos, pedir aquilo que nós queremos, aquilo que está no nosso coração. E quinto, essa oração deve ser confiante, tanto na intercessão do Espírito, como na intercessão do Filho de Deus por nós. E para terminar, né? Eu quero terminar com um sexto, de última hora. Diz Paulo, orai sem cessar. A nossa oração deve ser, então, incessante. Que Deus nos abençoe.